Olá meus amigos, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todos vocês novos aqui no canal, o convite para se inscreverem e o convite para todos que assistirem o vídeo, se acharem o vídeo um vídeo importante, relevante, que compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque é o único mecanismo que a gente tem, dado a gente ter uma mídia tão eu gosto de falar monocromática, né? Ou seja, com uma cor só, uma visão só de mundo, uma restrição dada pelos seus anunciantes, pelos seus patrocinadores, que fazem com que as pessoas acabem vendo só um lado dessa moeda, que é essa nossa organização, essa nossa estrutura social. Então, se você acha o vídeo um vídeo relevante, por favor, compartilhe aí nos seus grupos para a gente poder fazer essa mensagem chegar a mais gente. Eu vivo dizendo nos meus vídeos, né, que essa história de que se a gente não fizer isso, se não fizer aquilo, o Brasil vai quebrar, ela é até certo ponto curiosa, né? Porque a gente precisa definir o que quer dizer com quebrar, né? E eu sempre digo que o que os jornais, revistas, rádios chamam de quebrar é o governo não pagar as dívidas que estão na mão, na sua maioria, né, dos grandes grupos financeiros. Se você entrar no site do Tesouro Nacional, você vai ver que em grandes números, né, a dívida pública federal ela está mais ou menos um quarto dela na mão dos bancos de investimento, um quarto dela na mão dos fundos de investimento e um quarto dela na mão dos fundos de pensão, 10% mais ou menos na mão de investidores estrangeiros. Ou seja, você tem quase 90% da dívida na mão desse sistema financeiro. É claro que tem pequenos investidores nessa história, mas a maior parte dessa dívida está na mão dos grandes bancos e dos grandes investidores. Então, quebrar na linguagem dessa turma significa não pagar os juros ou não honrar essa dívida que foi contraída com esses grupos financeiros. E eu falo o seguinte, poxa, mas se quebrar significa não honrar um compromisso assumido anteriormente, o governo, na verdade, ele está quebrado quando ele, por exemplo, muda as regras da Previdência com um grupo de pessoas que entrou no sistema lá atrás acreditando que se aposentaria de uma certa maneira, como se ele chegasse para as pessoas que têm uma dívida e falasse o seguinte, ó, não vai ser assim daqui para frente, eu vou pagar de um jeito diferente. Mas tem um exemplo ainda mais claro do que significa quebrar, se a regra é essa, não pagar um compromisso financeiro assumido lá atrás. E isso as pessoas todas estão vendo ao longo dessas semanas. A notícia tomou aí os jornais, as revistas, os sites, que é a história da tal da fila do INSS, né? Você tem hoje em dia uma fila de pessoas esperando receber o seu benefício legítimo, legal, devido do INSS, que chega a mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, né? Os números variam quando você entra de notícia para notícia, 1,3 milhão, 1,4 milhão, 1,5 milhão. Você pegar essa notícia, por exemplo, que está no portal G1, você vai ver que o total de pessoas aguardando é de 2 milhões de pessoas, mas 500 mil são pessoas que ainda devem algum documento para poder ter o seu benefício garantido. Outro 1,5 milhão de pessoas não, elas estão na fila esperando e o prazo já passou. Existe uma lei, né, que é uma lei, para a gente poder falar direitinho o número da lei, a lei 8.213 de 24 de julho de 1991, né, que é a lei que determina como, entre outras coisas, né, deve ser feito esse pagamento em termos de prazos. E o prazo que você tem a partir do momento que foi deferido, ou seja, que foi dado o direito dessa pessoa de receber esse benefício, é de 45 dias. Né? E passou esse prazo, o governo ele está em default, ele não tá devendo, né? Tá com uma dívida que não foi paga. E literalmente, né?
E alguns diriam o seguinte: não tem nenhuma diferença em relação à dívida dessas com os bancos. Que dívidas são essas com os bancos? Só para a gente entender. São essas dívidas desses títulos de renda fixa, principalmente com esses títulos de renda fixa do governo, as LFTs, que são as letras financeiras do Tesouro, as LTNs, que são as letras do Tesouro Nacional, as NTNs, que são as notas do Tesouro Nacional, tem a série B, né, que é a NTNB, e outras séries da NTN também. Então, o que acontece? Quando um governo não paga uma dessas notas, ele entra em default, né? Ou seja, ele está falhando o pagamento. E quando ele não paga uma dívida que ele tem ou com uma mãe que tem direito lá ao auxílio maternidade, ou alguém que está doente que tem direito ao auxílio doença, ou com os aposentados, que são a maior parte desse grupo de pessoas que está na fila, ele também não pagou um compromisso assumido no prazo assumido. Então, na prática, é igualzinho a outra. Eu só não acho que é igualzinho a outra, porque é pior, né? Porque numa você está devendo, na sua maioria, né, para uma pessoa que já tem muito dinheiro, que está com aquele dinheiro ali poupado para viver de renda, né? No outro você está devendo para uma pessoa que depende daquilo ali para sobreviver, para passar por um momento difícil, no caso de estar doente, por um momento difícil no caso de ter tido um filho, né, ou uma filha, por um momento difícil no caso de você ter atingido uma idade onde você tem a dificuldade de continuar trabalhando e usando a sua força de trabalho para ganhar. Então você dever para essas pessoas deveria ser até muito mais grave do que você dever para as pessoas do mercado financeiro que tem a posse dessa dívida financeira do governo. Mas aí entra um problema muito sério, que é o seguinte: se você não paga esses aposentados, esses beneficiários do INSS, o governo não tem quase que penalidade nenhuma. Na verdade, ele tem esse pequeno desgaste de imagem. Depois da manhã ninguém mais está lembrando disso, né? Porque aí entra notícia do Irã, entra notícia do secretário de Cultura, entra notícia do ministro da Educação, entra essas confusões todas de mundo. Trump falou uma besteira, ninguém mais lembra disso aqui. Enquanto isso, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando de remédio, as pessoas elas estão com todas as dores da idade e não estão recebendo dinheiro. E a gente já não lembra mais disso, porque saiu da capa dos sites, saiu da capa dos jornais, saiu do noticiário do Jornal Nacional. Então, o governo tem esse pequeno desgaste que passa rapidamente, e além desse pequeno desgaste que o governo tem que pagar aí a inflação, né? Não tem nem juros, tá? É só a inflação, ele só tem que corrigir pela inflação, ou seja, não tem penalidade nenhuma. Ele deixa de pagar essas pessoas, não tem penalidade nenhuma. Só para você ter uma ideia, quando o governo quer levantar dinheiro, ele emite dívida, né? Toda essa dívida financeira que a gente falou que tem com os bancos, etc., o governo emite, né, para poder financiar suas atividades. Se ele não paga essas pessoas aqui, é como se ele estivesse financiando as suas atividades em cima dos velhinhos, dos doentes, das mães, pagando inflação. É a dívida mais barata. Ele tem até um incentivo financeiro. Olha que loucura. O governo tem um incentivo financeiro para não pagar essas pessoas. Ele se financia em cima dos velhinhos. E aí você vai ver o mais dramático, você vai ver a explicação na própria matéria que tem em todos esses sites, o secretário de Previdência falando o seguinte, do governo, do Ministério da Economia, falando o seguinte: não, isso é um problema que nós temos de sistema e de orçamento. Ele fala que é um problema de orçamento. Ou seja, o governo está se financiando através dos velhinhos e das mães dos doentes, e boa parte desse financiamento é para pagar os banqueiros, o sistema financeiro. É tão claro quanto isso que eu estou falando. E o governo não tem penalidade nenhuma para isso. Agora, você quer ver isso acabar de um dia para o outro? De um dia para o outro você acaba com isso? Existe uma cláusula nas dívidas financeiras, né, das empresas e dos governos, chamada cross default. O que quer dizer cross default? Cross default, a tradução para o português seria como falha cruzada. Quer dizer o seguinte: todas as dívidas financeiras que têm emitidas ali pelo governo são dívidas
que tem dívida financeira, parece um pleonasmo, né? Mas eu estou querendo colocar dívida financeira como um título financeiro, ao invés de uma dívida contratual ou uma dívida legal que o governo tem, que acaba, no final das contas, nesse caso, sendo financeira também. Mas para diferenciar os títulos emitidos pelo governo dessa dívida, por exemplo, com o INSS, através do INSS que ele tem com as pessoas, né? O que acontece desse cross-default? Cross-default significa o seguinte: o governo emite várias dívidas. Se dos títulos não pagar, se um dos títulos não pagar, uma dessas dívidas não pagar, a LTN não pagar, a LFT não pagar, ou um Eurobond brasileiro, que é a dívida emitida lá fora, não pagar, todas as outras estão em default. Ou seja, todas as outras falharam também, não podem ser pagas. Enquanto aquela não for acertada, todas as outras não podem ser pagas. Isso defende a pessoa que comprou uma dívida do governo, porque ela sabe o seguinte: a minha dívida é tão importante como todas as outras. Se a minha não for paga, nenhuma delas vai ser paga. O Brasil quebrou literalmente, né? Se nenhuma delas forem pagas, isso vai ser um problema enorme para o país. Então ele não vai atrasar em nenhuma das minhas dívidas. Isso é um mecanismo cross-default para defender as pessoas que têm esses títulos. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte: vamos colocar o mecanismo de cross-default para dívida com os beneficiários do INSS. Vamos colocar o mecanismo de cross-default com as pessoas que estão nessa fila para receber o auxílio maternidade, auxílio doença, a sua aposentadoria, da seguinte maneira, exatamente como seria com a dívida. Ou seja, enquanto não pagar essas pessoas, não pode pagar nenhuma das outras dívidas brasileiras. É isso mesmo que você está ouvindo. Imagina se em vez disso que a gente está vendo aqui nos sites, que já não está mais, eu tive que olhar a notícia antiga para ver, porque já não está mais na capa dos jornais, né? Imagina se fosse uma fila de 2 milhões de pessoas que têm LFTs, LTN, títulos do governo, investidores estrangeiros que têm eurobonds brasileiros, que não foram pagos, que estão atrasados. Você sabe o que ia acontecer? Caos. O mundo inteiro só estava falando do Brasil, o Brasil quebrou, notícia no mundo inteiro, fila, força-tarefa do governo para poder pagar isso. Eles iam dar um jeito. Por quê? Porque quem está do outro lado não são os velhinhos, não são as mulheres grávidas, não são os doentes, são os banqueiros. Porque é a mesma coisa, é governo devendo e não pagando. Como eu falei, muito pior nesse caso, porque as pessoas que não estão sendo pagas são pessoas muito mais frágeis em termos financeiros. Então, vamos colocar essa regra, que é a seguinte: cross-default, essa dívida é tão importante quanto as outras. Não precisamos nem botar que é mais importante, vamos botar que é tão importante quanto a dívida dos banqueiros. Não pagou essa dívida, não pode pagar nenhuma das outras. Aí, o primeiro argumento contra esse tipo de medida vai ser o seguinte: mas se você fizer isso, aumenta muito o risco da dívida brasileira, e aí vai aumentar os juros que o Brasil tem que pagar na sua dívida, e esse custo maior vai ser pago por todo mundo. Eu já sei o argumento do outro lado. Eu trabalhei 20 anos do outro lado, eu sei como é que funciona. Só que é exatamente por causa desse medo da taxa de juros geral crescer, disso poder gerar um caos e de não sei o quê, que aí o governo não vai deixar isso acontecer. Porque ele sabe que o custo disso acontecer vai ser enorme. Então ele vai ter que provar para todo mundo, provar para o investidor estrangeiro, provar para os bancos que é o seguinte: olha, pode ficar tranquilo que não vai ter essa fila. Ninguém vai ter que esperar mais do que 45 dias, porque eu criei todo um mecanismo aqui para eles não ficarem com a dívida deles falhando, ou seja, para eles receberem a dívida deles quando eles precisam. Então a de vocês vai ser sempre paga direitinho, porque a deles vai estar sendo paga direitinho. Então o mecanismo de cross-default entre essas duas dívidas, a dívida com as pessoas doentes, com as mães, com os aposentados, e a dívida dos banqueiros, ou seja, colocar as duas no mesmo patamar. Parece uma maluquice elas não estarem no mesmo patamar, né? Mas elas não estão. A dívida dos banqueiros, a dívida dos investidores estrangeiros é muito mais importante do que a dívida dessas pessoas frágeis em termos financeiros. E é importante você saber isso. É importante você ter esse conceito muito claro na sua cabeça. Nosso sistema e o nosso governo tratam os investidores estrangeiros, os banqueiros, com muito mais importância, até na hora de pagar o que devem, do que as pessoas que estão, muitas vezes, literalmente morrendo. Então, tá aí uma ideia. Deputados, deputadas, senadores, senadoras, fica aqui uma ideia para vocês debaterem. O que a gente não pode deixar é isso continuar acontecendo. Um abraço e até o próximo vídeo.